não dá para falar de Esdras sem falar de Neemias, né? Porque os dois eles atuaram juntamente, né? Eles vieram no segundo retorno do povo de Israel a Jerusalém. E o livro de Neemias é muito interessante, porque mostra que, apesar de eles já terem reconstruído o templo, o povo ainda estava muito pobre, porque os muros de Jerusalém não tinham sido construídos. E como não havia uma construção dos muros, havia muita mistura, né, entre as coisas de fora do mundo com as coisas sagradas de Deus. E ali era difícil eles manterem, né, a cidade, manterem o templo, manterem as suas, a sua vida, né? Então, a reconstrução do muro, ela mostra, né, que é um tipo da vida da igreja, né, que nós, na vida da igreja, nós estamos edificando o templo, ou seja, nós estamos edificando a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os irmãos, mas se nós não tivermos uma delimitação muito clara, né, do que é a igreja, né, e do que é o mundo, quando o mundo e a igreja eles estão muito ligados, isso causa uma pobreza muito grande ao povo de Deus. Por isso que a reconstrução do muro, né, foi tão importante, né, a delimitação, né, da onde é a vida cristã e da onde como é que fala, deixa, né, de ser a vida cristã. Porque, na verdade, a vida da igreja ela é formada da nossa vida social, nossa vida familiar, nossa vida de reuniões. E nós, quando estamos no nosso trabalho, nós não deixamos de ser a igreja. Por isso que nós precisamos o quê? Ter esse muro, né? E como era construído o muro, né? Neemias manda construir os muros, conforme o capítulo 3 e 4, por famílias. Então, as famílias é que delimitam, né? O viver familiar é que delimita a vida da igreja e que torna, né, os cristãos de maneira assim que eles possam preservar. Porque é interessante, quando foi o capítulo 1 de Neemias, o irmão dele dá, né, a informação de que o povo estava vivendo de uma maneira muito pobre. Eles não conseguiam, né, manter as suas condições. E foi aí que Neemias orou ao Senhor. No capítulo 2, ele vai muito triste, né, apresentando o rei. Ele era como é que fala assim? Ele era uma pessoa da corte que inclusive provava as coisas, né, para o rei. Imagina o rei vendo ele triste, né, o medo, porque se Neemias estava triste, podia ter algum problema na comida que ele recebia, né? E aí o rei quis saber de Neemias, e Neemias falou, né, que os muros lá, a cidade estava destruída, tal, a cidade que ele vinha, né, que era Jerusalém. E aí o rei manda ele ir para Jerusalém, dá dinheiro para ele, faz ele o governador de Jerusalém. E Neemias, então, né, no capítulo 3 e 4, restaura, né, os muros de Jerusalém através das famílias. E aí no capítulo, tanto mesmo ele restaurando, né, capítulo 4, vai mostrando que existia essa oposição muito grande, né, do Sambalat, Tobias, né, que eram aqueles arábios que estavam... eles até falavam no começo que eles queriam ajudar, mas na verdade eles estavam querendo só atrapalhar, né? E eles tinham duas formas de atrapalhar. Uma forma foi através do que eles escreveram, né, para o rei, que uma vez parou a obra. E agora, quando eles viam, né, nessa segunda remessa que eles não tinham como fazer isso, eles vinham, né, para desanimar o povo, ou então até para roubar. Tanto é que ele teve que montar, né, as famílias, eles construíam o muro e ao mesmo tempo eles empunharam escudos, né? Isso está no capítulo 4, né? No versículo 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Capítulo 6, tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado
muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinham posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeia, no Vale do Ouro. Porém, intentavam fazer-me mal. Então, ali mostrando, né, que, na verdade, eles estavam querendo armar alguma coisa, porque eles viam que Neemias, né, estava conseguindo restaurar, né, não só a questão da adoração, mas restaurar o viver familiar, o viver através da colocação dos muros. Né? E no capítulo 7 mostra, né, que, ora, edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos porteiros, os cantores, os levitas, aí houve a necessidade de nomear, né, os dirigentes, as autoridades, para que o povo de Israel pudesse, né, viver de uma maneira mais adequada. No capítulo 8, né, mostra que, versículo 1, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, tendo o povo, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres. Aí ele começou a ler o livro da lei. Enquanto ele lia, né, eles explicavam, versículo 8, leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. No versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, porque essas palavras mostravam que eles estavam completamente errados, eles tinham se misturado, eles tinham feito muitas coisas erradas, então eles renovam a aliança. Isso está relacionado também àquele capítulo 9 de Esdras, da oração que ele fez, da atitude que os príncipes tomaram, né? Se separando em relação ao povo. E no capítulo 13 de Neemias, então ali também é bem claro, né, o porquê que havia necessidade dessa separação. Ele fala assim, ó, no versículo 26, não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, mostrando, né, que tudo que eles passaram até aquele momento, né, foi resultado daquele erro de Salomão, e que agora eles estavam cometendo agora o mesmo erro, né, se misturando com aquelas mulheres estrangeiras. Por isso que eles tiveram que tomar essa atitude, né? E a construção dos muros é bem essa delimitação, né? Então, graças a Deus, né, que através disso o povo pôde reconstruir e se reorganizar como uma nação, apesar de estar dentro do Império Medo-Persa.